Muito boa tarde, meus amigos. São 13 horas mais 50 minutos em São Paulo. Vamos começando mais uma edição do Contínua Notícias neste domingo, 2 de setembro de 2012. E hoje tem muita coisa, muitas informações aí desse final de semana. Temos também o Rede Contínua nas eleições, entretenimento, esporte, enfim. Hoje tem muita coisa para você dentro aqui no nosso Contínua Notícias. Lembrando que você, se quiser participar, pode mandar a sua mensagem no redecontínua.com no mural de recados, pelo Twitter, o @Rede Contínua, e também na página da Rede Contínua no Facebook, o facebook.com/rede.contínua. Vamos para os destaques do dia. Avenida Paulista ganha ciclofaixa. Itanhaém conta com estacionamento digital. Por vingança a agressões, garoto de 12 anos mata o avô de 65 anos em Feira. 3 pessoas são baleadas em tentativa de assalto em Jundiaí, interior de São Paulo. Entretenimento que na Pará causa revolta. Pois é. Bom, vamos então começar com a notícia da ciclofaixa da Paulista. Antes, ô Paletó, o som tá bom ou tá baixo? Ah, perfeito. Vamos lá, Avenida Paulista ganha ciclofaixa a partir deste domingo. A Avenida Paulista recebe um novo trecho de ciclofaixa. Ela terá cerca de 2 quilômetros de extensão e funcionará das 7 da manhã às 4 da tarde. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela será instalada nas faixas junto ao canteiro central em ambos os sentidos, ligando a Rua da Consolação à Praça Oswaldo Cruz, e será implantada aos domingos e em feriados nacionais. Atualmente, o total de extensão das ciclofaixas da capital chega a 67 quilômetros. Com o da Avenida Paulista, atingirá 72 quilômetros. A Prefeitura de São Paulo estima que 100 mil pessoas são beneficiadas com o lazer propiciado pelas ciclofaixas aos domingos. Com a implementação da ciclofaixa, haverá alteração da velocidade máxima da via, de 60 para 40 km por hora, durante o horário de funcionamento. E serão instalados bloqueios em vários trechos da Avenida Paulista e dos retornos existentes junto às ruas da Consolação e Bela Sintra. Será implantada uma sinalização de semáforos específica para o ciclista no cruzamento da Avenida Paulista. A medida visa garantir total segurança à circulação das bicicletas, evitando o entrelaçamento com fluxo de veículos motorizados no trecho, junto ao acesso do túnel complexo viário Doutor Arnaldo e Avenida Rebouças. Ainda neste mês de setembro, a ciclofaixa da Paulista será estendida até o centro antigo de São Paulo, onde entrará em operação uma ciclorrota turística, segundo a Prefeitura. Informações que eu recebi agora há pouco, tinha trânsito agora de manhã na Paulista, e essa ciclofaixa prejudicaria muito os motoristas no local. Então, enfim, vamos aguardar aí para ver se essa ciclofaixa será bom, e porque é bom para os
motorista tem que ver com o motorista. Como motorista, eu acho que eles vão ter que fazer um outro projeto, né? Vamos aguardar. O som tá bom, Palito? Tá bom assim? Dá pra seguir ou não? Obrigado, Palito. São 13 horas mais 55 minutos em São Paulo. Em Itanhaém, conta com estacionamento digital. Na cidade do Itanhaém, no litoral de São Paulo, é a única da Baixada Santista a implantar um serviço de estacionamento rotativo digital. O sistema promete facilitar o serviço para moradores e turistas da cidade. Mensagem via celular vai informar o fim do prazo do estacionamento. A famosa Zona Azul, serviço de estacionamento rotativo implantado em diversas cidades da região, onde o usuário compra um cartão de papel e pode estacionar o carro em determinadas vagas de 1 a 2 horas, está de cara nova em Itanhaém. Para usar o estacionamento digital, o usuário deve preencher um formulário com o número da placa do automóvel e de um celular no sistema do programa. O motorista também pode fazer o cadastro na rua com uma das monitoras, né, do projeto. Depois do primeiro passo, o usuário deve solicitar um cartão virtual nos postos de venda ou com as monitoras espalhadas pelas ruas. O código deverá ser ativado via mensagem de celular e vai informar ao motorista o tempo em que o usuário pode ficar estacionado e a localização do estacionamento. As vagas estão espalhadas pelo centro da cidade e estão demarcadas para facilitar a localização pelo usuário. Mensagem via celular vai informar o fim do prazo do estacionamento. Os cartões de papel continuam sendo vendidos normalmente. Agressões, garoto de 12 anos mata o avô de 65 em Limeira, no interior de São Paulo. O garoto de 12 anos matou o avô com uma facada no peito ontem, sábado, por volta das 23 horas e 30 minutos em Limeira, interior de São Paulo. A Guarda Municipal recebeu o chamado da mãe do adolescente, que afirmou ter ocorrido um homicídio na casa, no Jardim Aeroporto. A mãe foi informada pelo garoto que a princípio disse que uma pessoa havia invadido a casa e cometido o crime, mas depois ele confessou ter matado o aposentado de 65 anos enquanto dormia. Agressões sofridas pelo garoto teriam motivado o assassinato. Quando os guardas chegaram à casa, o aposentado já estava morto com uma perfuração no peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ainda foi chamado para diagnosticar o óbito. A primeira versão do adolescente de que a casa foi invadida foi desmentida pela GM, que encontrou uma faca com manchas de sangue no lixo da cozinha. Só então, o adolescente confessou o crime. 6 pessoas viviam na casa: um aposentado, 2 filhas, o garoto, um primo dele de 3 anos e um tio do adolescente. No momento do crime, só havia a vítima e os 2 netos. Segundo a Guarda Municipal, que estava na primeira viatura a chegar ao local, o garoto apresentava escoriações nos braços e nas costas e atribuiu os hematomas a agressões do avô. A faca usada pelo crime tinha cerca de 30 centímetros e era usada para cortar carne. O garoto foi apreendido e aguarda para ser ouvido por um juiz da Vara da Infância e Juventude de Limeira. A polícia vai investigar a motivação do crime.
Uma notícia que acaba de chegar: o Russo, autor do gol da invasão corintiana, sofre AVC e morre. Essa notícia acabou de chegar aqui pelo Paletó. Repetindo a informação: o Russo, autor do gol da invasão, autor do gol de 77. Daqui a pouco já. Aliás, vamos então já com essa informação que acaba de chegar aqui na rede contínua. Daqui a pouco a gente traz então essa informação, a gente vai organizar tudo direitinho. Perfeito, agora sim. São 14 horas mais 1 minuto de São Paulo. Enquanto a gente vai colocando aqui a notícia, lembrando que você pode participar do Contínua Notícias mandando a sua mensagem no redecontínua.com no mural de recados e também pelo Twitter, o @redecontínua.com. Vou até atualizar aqui o site para você ir mandando as suas mensagens e a gente vai registrando aqui nosso Contínua Notícias. Mão Russo, autor do gol da invasão corintiana, sofre AVC e morre. O Corinthians perdeu uma das figuras mais emblemáticas da história do clube neste domingo. O ex-jogador José Carlos dos Santos, conhecido pelo apelido Russo e pelas longas cabeleiras vermelhas, faleceu vítima de um câncer vascular cerebral, um AVC, aos 63 anos no Rio de Janeiro. O ex-jogador sofria com problemas de saúde há alguns anos e vivia dependente de medicamentos por constantes crises de gota. Na estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro deste ano, quando o clube fez uma homenagem a ex-jogadores, Russo não pôde comparecer devido a estas condições que se agravaram nos últimos meses. Apelidado de Beijinho Doce, pela forma como comemorava seus gols, foram 22 na carreira. Russo ficou marcado pela raça e pela forte presença em dois momentos de extrema importância para o timão. Em 76, marcou de meia bicicleta o gol da semifinal do Brasileirão contra o Fluminense, a famosa invasão corintiana. Em 77, quando o Corinthians vivia o amargo período de 23 anos sem vencer um título, foi um dos principais jogadores da campanha do título do Paulistão, diante da Ponte Preta, tirando o timão de uma fila histórica. Fez 201 partidas pelo Corinthians. Além do timão, Russo também teve passagens marcantes por Botafogo, Cruzeiro e Juventus do Rio de Janeiro. Capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. De cabeça, vai dentro, zagueiro, tentou, vai tirar. Vamos lá, deixa eu passar aqui pelo site da Rede Contínua. O Gustavo Souza, ele diz: Leandro, estou revoltado com o nome Brazuca para a Copa, horrível. É verdade, Gustavo, muita gente não gostaram desse nome, e dos outros dois também, né? Ô Palito, você lembra qual era o nome dos outros dois? Era Brazuca, Bossa Nova, né? Qual era a outra? Carnavalesca. São os nomes, e a gorduchinha, né? O pessoal não colocou, né? Não quiseram a gorduchinha. Mas eu acho que se o povo pressionar, né, Paletó, eles devem colocar o nome de gorduchinha na bola. Aliás, quando nós for pro intervalo, eu não sei se tem aquele comercial do... Tem, Paletó, o comercial lá da gorduchinha, lá que a Rede Contínua apoia? Porque se tiver, a gente coloca no nosso intervalo, a gente sempre coloca. Quando nós formos pro intervalo, a gente vai fazer esse protesto mais uma vez, para que eles coloquem o nome de gorduchinha, nome que
praticamente todo mundo apoia, mas eu não sei porque esse pessoal aí querem mudar o nome, eles sempre vão na contramão. Bom, seguindo aqui com as notícias, 3 pessoas são baleadas em tentativa de assalto em Jundiaí, interior de São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas em uma tentativa de assalto na tarde de ontem, sábado, né? Na rua Navarro de Andrade, no Parque Centenário em Jundiaí. De acordo com o boletim de ocorrência, 3 amigas voltavam de uma festa quando foram abordadas por 2 homens armados que anunciaram o assalto. Ao invés de se render, a motorista acelerou seu carro para tentar se livrar dos ladrões. Em seguida, os 2 homens atiraram contra o veículo e atingiram a motorista e outras 2 passageiras. Policiais militares foram acionados e encontraram as 3 mulheres baleadas, que imediatamente foram encaminhadas ao Hospital São Vicente. Elas estão em observação e o estado de saúde delas é estável. Mais tarde, os mesmos homens que atiraram contra as mulheres conseguiram roubar outro veículo. O motorista, acompanhado de uma mulher, foi abordado pelos ladrões e recebeu uma coronhada no olho. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o carro foi localizado, mas sem os documentos e os pertences da vítima. Após perícia, o veículo foi devolvido ao dono. A polícia vai investigar o caso. Motorista bate carro em caminhão estacionado e morre em Tatuí, interior de São Paulo. Um homem de 45 anos morreu em um acidente de trânsito no centro de Tatuí, interior de São Paulo, na noite de sábado. Ele perdeu o controle do carro e bateu em um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia pela rua Teófilo Andrade Gama, no Santa Rita, quando perdeu o controle do veículo por volta das 23 horas e 45 minutos. Ele acabou acertando o caminhão que estava estacionado. O homem chegou a ser socorrido pela equipe de resgate dos bombeiros e levado para o pronto-socorro da cidade, mas com a força do impacto, o homem não resistiu aos ferimentos. No momento da batida, não havia ninguém no caminhão. Daqui a pouco nós temos o Rede Contínua nas eleições de 2012 dentro do Contínua Notícias, mas uma informação até sobre as eleições, né? Candidatos usam cavaletes e cartazes irregulares em São Paulo, né? Candidatos a vereador. Propagandas irregulares de candidatos a vereador foram flagradas em vias da capital paulista entre terça, 29 e sexta, 31. Cavaletes colocados sobre a grama em trechos de calçadas, atrapalhando pedestres ou deixados mais de 24 horas no mesmo local, foram as práticas irregulares mais comuns. Questionados sobre as irregularidades, assessorias de partidos e candidatos afirmaram que o problema são resultado de falha de funcionários contratados pela campanha. Durante as eleições, a Lei Cidade Limpa deixa de ser referência na cidade. As determinações do Tribunal Superior Eleitoral predominam sobre a lei municipal em vigor desde janeiro de 2007. Apenas 2 autuações, no entanto, foram feitas na capital paulista com base na resolução número 23.370 do TSE até quarta. E os candidatos ainda podem recorrer das notificações. Não, e outra coisa, o que tem de gente que tá caindo
morrendo nas calçadas por causa dessas malditas placas é incrível. Né? Tem uma calçada aqui pequena, o cara coloca 8 placas, né? As placas evidentemente todas iguais. O cara coloca 8. Pra que 8 placas, uma do lado da outra, pro mesmo candidato? Pô, espalha, pega uma, coloca ali, coloca aqui. Eu tava andando da calçada e do outro lado da avenida uma mulher tava olhando pra trás, caminhando. Quando ela foi lá pra frente, tinha uma placa na frente, a pumba, caiu em cima da placa. Aí o cara que tava passando do lado dela ajudou ela a levantar, né? Então essas placas aí é embaçado, né? É difícil. É, Paletó. Apesar que o dele eu não vi muito não, viu, Paletó? Só se for lá na outra região, naquela foto que... Pois é, pois é. Naquela foto que nós mostramos. Vamos lá, agora com notícias do Rio de Janeiro. Antiga fábrica de produtos químicos, é esse, Paletó, é implodida em Benfica. O relógio marcava 7 horas da manhã. Quando foi... É 7 horas da manhã ou 7 horas da tarde? Bom, era 7 horas. Quando foi acionado o botão para a implosão da antiga fábrica da Rei Química, acho que é Rei que fala, na rua Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, neste domingo. Foi 7 da manhã. Se foi hoje, foi 7 da manhã, porque ainda não chegamos, evidentemente, às 7 da noite. Vias importantes da região foram interditadas, como a Avenida Brasil, em ambos os sentidos, o viaduto Ataúfo Alves e as ruas Prefeito Olímpio de Melo e Ricardo Machado, para operação. Apesar dos pedidos da Defesa Civil, e todo o esquema de segurança montado para que moradores e curiosos deixassem o entorno, muitas pessoas acordaram cedo para acompanhar a implosão. A implosão durou 8 segundos e a queda foi iniciada pelo meio de construção. Foram utilizados cerca de 300 quilos de explosivos para a detonação. O material proveniente da ação será triturado e reaproveitado em obras do município. Para garantir a segurança da população, uma área de raio de 150 metros a partir da antiga fábrica foi isolada às 5 horas da manhã, 2 horas antes da implosão. Neste período, ficou interditada para a circulação de pessoas e veículos as vias da região isolada. O terreno, uma área de 5.000 metros, será construída a partir de 2013 a Escola da Rua. Espaço é destinado a manifestantes artísticas de funk, hip hop e grafite. São 14 horas mais 3 minutos em São Paulo. Obrigado a você que vai ouvindo o Continua Notícias. E o Paletó, esse Paletó, ele é meio doido, né? Então... Bom, as mensagens vão chegando. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem no nosso site redecontinua.com, no mural de recados. A gente lê todas as mensagens que vão chegando, já que a gente gosta muito da participações, né, dos nossos ouvintes. São 14 horas mais 14 minutos em São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Continua Notícias. Na volta a gente lê aí as mensagens. Depois do intervalo, senta o dedo aí no teclado e vai mandando que a gente lê logo após o nosso intervalo. O nome da bola da Copa do Mundo de 2014 já está na ponta da língua de fãs ao redor do mundo. Ciao, sono italiano e anch'io so come dire il nome del pallone del campionato del mondo che era in Brasile. Gorduchinha. Ciao. I say. Yes. Gorduchinha. 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 Sei como é que chama a bola da Copa do Mundo do Brasil. Gorduchinha. Acesse www.gorduchinha2014.com.br e participe da campanha. Amigos para sempre, meus amigos sempre são. Nossos amigos para sempre, amigos são.
Vários amigos para sempre, amigos são, amigos para sempre. Milhões de amigos para sempre, amigos são. Todos amigos para sempre, amigos são, amigos para sempre. Guaraná Antártica e amigos, contagia geral. Tô sem troco, aceita balinha? Bala de troco, que cosa triste, es mucho troco, que cosa triste, no tiene troco, que cosa triste. Dinheiro já era. Visa é mais prático e seguro. E agora tem o programa Vai de Visa, que dá prêmios para quem usa Visa no dia a dia. Entre no site, saiba como ganhar. Seu Visa é mais que dinheiro. Vai de Visa, go! Mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa. Depois de tantos desfiles, meus cabelos ficam acabados. Para dar vida a eles, eu descobri a nova linha Pantene com ingredientes naturais. Eu adorei. Do Pantene Institute, nova linha Fusão da Natureza. Desenvolvida para as brasileiras, sua fórmula Pro V com extrato de cássia dá máxima hidratação e brilho instantâneo. A hidratação da ciência e o brilho da natureza para cabelos lindos e saudáveis. Nova linha Fusão da Natureza, da Pantene Pro V. Estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Você ligou a televisão? Sky. Se você não tem, pergunte para quem tem. Maior quantidade de canais HD do Brasil. Ligue 4004 1111. Sky.com.br. Compare e mude já. Estamos de volta com Continua Notícias, são 14 horas mais 17 minutos em São Paulo, e ainda seguindo com notícias do Rio de Janeiro. Polícia prende suspeitos dentro de uma agência bancária na Zona Oeste. 3 homens foram presos na manhã deste domingo, na freguesia Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois de instalarem um equipamento de clonar cartões, conhecido como chupa-cabra, em um caixa eletrônico de uma agência bancária no bairro. De acordo com policiais do batalhão de Jacarepaguá, 18º BPM, 2 foram presos dentro da agência por seguranças e o outro foi localizado pelos policiais próximo ao caixa eletrônico. Os suspeitos foram levados para a 41ª DP de Tanque, prestaram depoimentos e ficaram detidos. Segundo o delegado Pablo Sartori, o chip instalado na agência estava localizado no teclado de um caixa eletrônico. Esse equipamento é responsável pelo envio via internet sem sinal de todos os dados e senha do cliente. Eles já tinham colocado o chip na máquina e estavam esperando a primeira vítima. Os seguranças e a polícia foram rápidos e evitaram o crime, contou o delegado Pablo Sartori. Linha Vermelha tem arrastão na altura do Duque de Caxias. 3 veículos foram roubados em um arrastão na linha vermelha, na altura da favela do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 8 horas da noite de sábado. Os assaltos aconteceram na pista sentido Baixada. As informações é da Coordenadoria de Vias Especiais da Polícia Militar. Segundo a polícia, além de levar 3 veículos, os criminosos assaltaram outros motoristas, roubando carteiras, celulares e bolsas. O grupo fugiu utilizando um carro preto.
Agora com informações, notícias do Paraná. 6 homens são presos suspeitos de assaltar a agência bancária no Paraná. Os 6 homens foram presos na madrugada deste domingo, suspeitos de terem assaltado uma agência bancária em Icaraíba, no noroeste do Paraná. De acordo com a polícia, os homens foram abordados na cidade de Ivaté, também no noroeste, após a polícia suspeitar do carro em que eles estavam. O assalto aconteceu durante a madrugada. Ainda segundo a polícia, os homens quebraram uma parede nos fundos do prédio para entrar na agência. Em seguida, com uma serra, abriram outra parede que dava acesso ao cofre. Com eles foram encontrados os 102 mil reais que foram levados da agência bancária. Em depoimento, eles disseram ser de Cascavel, no oeste do estado. Vocês viram, né? Eles quebraram uma parede, depois quebraram outra, etc e tal. Como aqui em São Paulo estão fazendo o metrô, você tem que cavar o túnel, né, para fazer principalmente na linha 5, acho que o governo do estado poderia contratar eles, né, porque eles é bom pra fazer buraco, né? Ainda com informações do Paraná, governo do Paraná vai excluir 437 empresas do Simples Nacional. A Secretaria da Fazenda do Paraná vai excluir essas empresas do cadastro do Simples Nacional, modalidade de cobrança tributária, que reduz a carga tributária e facilita a apuração e o pagamento dos impostos. De acordo com o governo do estado, a exclusão vai atingir empresas das áreas do comércio atacadista, de bebidas, transporte e fabricação de motocicletas. Segundo a lei que regulamenta o Simples Nacional, essas categorias de empresas não se enquadram naquelas que são permitidas que aderirem a esse modelo de tributação. Para descobrir se a empresa está ou não dentro dos critérios de exclusão, é necessário verificar o número da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que consta no cadastro de inscrição estadual. A Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é a CNAE, que serão excluídas no Simples, são 111-2700, o 309.101, 4635, 402, 46, 35499, o 4922101, o 4929902, o 4929904 e o 4929999. O cancelamento da inscrição no Simples poderá ser feito pelas próprias empresas até o fim de setembro no portal do Simples Nacional. O governo alerta que os empresários devem ficar atentos para obedecer o período do chamado efeito da exclusão. As empresas que não fizerem o cancelamento por conta própria serão automaticamente excluídas do Simples a partir do dia 1º de outubro. Vamos lá, agora vamos com notícias da Bahia. Criança de 3 anos morre afogada na piscina de casa no sul da Bahia. Um menino de 3 anos... Filho da ex-prefeita e candidata nesta eleição de Ibicaraí, sul da Bahia, morreu na manhã deste sábado, após se afogar na piscina da casa onde morava. Segundo Adelino Ribeiro, amigo da família, a criança foi encontrada boiando na piscina pela secretária da casa. Ele nunca foi de entrar na piscina sozinho. Foi uma questão de minutos.
Depois os pais ouviram os gritos da secretária e viram o que tinha acontecido. Amigos da família informaram que a mãe da criança, que é médica, ainda tentou reanimá-la, mas não conseguiu. O menino também chegou a ser levado para o hospital de Ibicaraí, mas já estava morto. Adelino informou ainda que a piscina estava desativada, mas cheia de água no momento do acidente. O enterro da criança acontece na tarde do sábado, então já foi o enterro foi ontem, no sábado, né? Então é lamentável, foi uma fatalidade, né, que aconteceu com esse garoto aí de 3 anos. Agora, se for bandido que morreu, dessa informação que eu vou dar agora, a gente vai começar a usar a partir do... A gente pode começar a usar a partir do próximo final de semana o escracha. Aliás, não, a gente pode usar o escracha que o Wagner Montes diz lá na Record, falava, não sei se ele ainda fala, ou então aquele que o Alborguete fala, bandido bom é bandido morto, né? A gente pode começar a usar aqui no Continuo Notícias, vamos ver se vai ser o caso aqui dessa notícia. Ou não, porque a gente não, as notícias chegam e aí eu vou saber junto com vocês o que aconteceu. Homem morre em troca de tiros com a polícia em Salvador. Um homem morreu na tarde de sábado após uma troca de tiros com uma guarnição da 40ª CIPM. Bandido bom é bandido morto! Isso, na Avenida Gal Costa, no bairro de Sussuarana, em Salvador. De acordo com informações da polícia, um grupo de 5 homens reagiu a uma abordagem da equipe que atuava na Operação Apolo, cujo objetivo é reforçar o policiamento na capital e região metropolitana. Ainda segundo a polícia, 4 dos homens conseguiram fugir, deixando para trás o 5º suspeito, que acabou atingido por um dos disparos efetuados pela guarnição. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, mas já chegou na unidade de saúde sem vida. Com o homem foram encontradas 3 cápsulas de cocaína, 2 trouxas de maconha e uma pistola calibre 380 com numeração raspada. Informou a polícia, ou seja, foram 5. 4 conseguiu escapar, mas a polícia pega logo, se não já pegou. Um bandido morreu. Bandido bom é bandido morto! É isso mesmo, bandido bom é bandido morto, bandido tem que morrer. Seguindo com informações da Bahia, o Estado recebe multa de 10 milhões de reais por repressão contra índios em 2000. O Estado da Bahia foi condenado a pagar multa de 10 milhões de reais referente a dano moral coletivo por ter impedido manifestação de índios negros e sem terras há mais de 12 anos. No dia 22 de abril de 2000, ocasião em que comemorava o 5º centenário do descobrimento do Brasil em Porto Seguro, na região sul da Bahia. São 14 horas mais 29 minutos em São Paulo. Deixa eu ler aqui as mensagens dos nossos amigos ouvintes que vão chegando aqui no Rede Contínua .com. Deixa eu atualizar aqui. Abraço para o Rogério Santiago, que disse: adorei a idade. Bandido bom é morto. Bandido morto. A Paula Cardoso: Leandro, vai colocar o programa de ontem no site? Vai, Palito, colocar o programa de ontem no site ou não? Sim, o programa de ontem estará no site. Beijos aí para a Paula Cardoso, beijos também para a Joyce Camargo aí, tô ouvindo a Rede Contínua. Vamos São Paulo, daqui a pouco tem Bahia e São Paulo
com o Vitor Rodrigues. Abraço aqui para o Rogério Santiago, que pergunta: quem narra o Corinthians? Corinthians quem narra é o Gabriel Dias. O Christopher, acho que é assim que fala, diz: Leandro, você podia fazer um quadro no Contínuo Notícias, o gol da semana, com a narração de algum jogo do meio de semana de qualquer rádio. E foi bonito, é verdade, a gente pode pensar nisso sim. O Márcio Souza, ouvindo em Santos, aguardando o jogo do Corinthians. Beijos pra Thalita. Russo morreu? Não acredito. Vai com Deus, herói. O Russo morreu. Esse jogador do Corinthians havia problema de saúde. Ele foi vítima de um AVC, né? Acidente vascular cerebral. O Gustavo Souza: Leandro, tô revoltado com o nome Brazuca para a Copa. Horrível, é verdade. O nome. Mas dos 3 nomes aí, ô Gustavo, foi o melhorzinho. Claro que a gente queria Gorduchinha, mas Brazuca, qualquer outra bossa nova, né? E carnavalesca, acho que o Brazuca foi a melhorzinha, sem dúvida alguma. E o Rogério aqui diz que Corinthians vai perder de novo. Gabriel é pé frio. Mas, ô Rogério, você pode ficar tranquilo, porque a Najara não comenta. Normalmente o Corinthians perde quando a Najara comenta. Eu estarei comentando com a nossa estreante hoje, agora eu esqueci o nome dela. Então a Najara, que é meio zica, né? E o Guilherme Goes, que disse: me divirto nesse programa. Que bom, muito obrigado. Palito, bandido bom é o que mesmo, Palito? Qual a Burquete falava? Bandido bom é bandido morto! Aí, vamos para o rápido intervalo e na volta a gente, o vidente, volta com a Rede Contínua nas eleições 2002. Mais uma vez, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, a AM/FM, está proibida de informar e prestar serviço à população das 19 às 20 horas. A Jovem Pan foi obrigada a voltar a transmitir a Voz do Brasil. O mesmo acontece também com a CBN, a AM/FM e a Rádio Globo. O ouvinte deixará de ter a informação que necessita nesse horário crucial para a cidade de São Paulo, especialmente no que diz respeito à prestação de serviço, condições do trânsito, segurança e acontecimentos que devem ser informados à população. Quais teriam sido os critérios usados para essa proibição, que atingiu somente a Jovem Pan, a CBN e a Rádio Globo? Não há como compreender, já que estão fora dessa decisão e não obrigadas a transmitir a Voz do Brasil, as rádios Bandeirantes AM/FM, Estadão e ESPN AM/FM, Rádio Record, Rádio Tupi FM, Nativa FM, Band News FM, Rádio Capital, Gazeta FM, 105 FM, Mix FM, Metropolitana FM, Antena 1 e a Transamérica FM. Repetindo, estão obrigadas a transmitir a Voz do Brasil das 19 às 20 horas somente as rádios Jovem Pan AM/FM, CBN AM/FM e a Rádio Globo. Portanto, a absoluta maioria das emissoras de rádio de São Paulo não foi atingida por essa decisão descabida que pune a população de uma cidade em movimento constante que necessita de informação e prestação de serviço, especialmente no seu horário mais difícil, que é o início da noite, quando o cidadão volta para sua casa. A Rádio Jovem Pan de São Paulo não concorda com essa decisão. Quais são os interesses que estão por trás dessa decisão absolutamente arbitrária? Que interesses políticos ou econômicos impedem a Jovem Pan de informar e prestar serviço das 19 às 20 horas? A Jovem Pan se nega a calar-se diante de um fato que beira o absurdo, completamente distante da realidade de uma cidade como São Paulo e produto da ditadura Vargas na década de 40.
Onde estão os direitos equivalentes e legítimos de todos que buscam construir uma relação de confiança com seu público, sendo respeitados no serviço que prestam com total credibilidade das pessoas? A população deve estar alerta. Este é um ano de eleição. A população detém no voto a sua maneira mais correta de protestar contra medidas que não cabem mais no país que todos desejamos. Medidas assim ferem a democracia e a própria Constituição brasileira. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Lutando pelo direito à informação. Sempre. Muito bem, vamos começando mais uma edição do Rede Contínua nas eleições 2012. Antes da gente começar aqui, o Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan, diz no Twitter: revolta total na região. Essa palhaçada de bicicletas congestionou a Avenida Paulista. Para resolver, eles não aparecem só para encher o saco. O Marcelo Lima disse, também da Jovem Pan, disse: parabéns aos gênios que inventaram esta ciclofaixa na Paulista. Trânsito congestionado em toda a região em pleno domingo. É inacreditável, né? Quando eu tinha trazido para vocês a notícia, né, de que teria ciclofaixa na Paulista, eu falei, vamos aguardar para ver se será bom, se será ruim. Pelo jeito está sendo ruim e já era esperado isso mesmo sendo domingo, porque sem a ciclofaixa o trânsito já é terrível. Você tirando uma faixa aí é muitíssimo complicado. Já que não deu certo, eu espero que a prefeitura aí tire imediatamente essa ciclofaixa. Não é nem tentar reajustar, é tirar de vez, porque não dá. Trânsito na Paulista no domingo é lamentável, né? Agora vamos então com a Rede Contínua nas eleições 2012. Lembrando que o foco é daqui das eleições municipais aqui de São Paulo. O Kassab não ajuda nem atrapalha a campanha, diz o Serra. O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Serra, disse na última sexta-feira que a gestão Gilberto Kassab do PSD é melhor do que indicam as pesquisas e que os adversários mentem ao criticá-la. Em queda nas pesquisas de intenção de voto, o tucano negou que o prefeito seja um peso na campanha. Não é um peso nem uma bola, é uma realidade, disse. Foi com esta frase que ele encerrou a série de entrevistas Estadão com os 12 candidatos a prefeito. Serra rebateu críticas de seus rivais, especialmente ao PT, a Kassab. O atual líder nas pesquisas, Celso Russomano, do BRB, também foi alvo do tucano. O Kassab tem uma gestão da prefeitura que é bem melhor do que a avaliação que neste momento tem. Os adversários, quando fazem críticas à gestão, mentem. Kassab é reprovado por 48% dos paulistanos, segundo pesquisa Ibope, Estadão, TV Globo, divulgada na quinta-feira, né? Que é muito alto, né? 48% aí é muito alto, né? O prefeito ainda não apareceu no programa de Serra pedindo votos ao tucano. O candidato defendeu seus feitos como prefeito e governador. Foi assim quando Serra respondeu sobre como o prefeito pode ajudar o Estado na segurança e sobre propostas apresentadas por Russomano na quarta, também na entrevista de Estadão. Além de pagar integração entre Guarda Civil Metropolitana e as Polícias Civil e Militar, o candidato do PRB reivindicou a ideia da operação delegada. Certos candidatos propõem criar coisas que já existem, como integração da Guarda Civil com a PM. Ele prometeu dobrar a operação delegada.
Na realidade, foi ideia do Coronel Camilo, candidato a vereador, e do Kassab, que eu topei quando era governador. Para o Tucano, a proposta de Russomano de colocar vigias de rua para auxiliar a PM-GCM não tem pé nem cabeça. Ao falar de transportes, Serra disse que é mais importante investir na ampliação da rede de trilhos e em corredores de ônibus que adotar um bilhete único mensal, como propõe o petista Fernando Haddad. Mas me parece mais jogada eleitoral do que algo que tenha a ver com questões fundamentais do sistema. O Tucano defendeu a parceria entre a prefeitura e o estado para construir linhas de metrô e criticou a falta de investimento da gestão Marta Suplicy no setor. Sabe quanto a gestão do PT colocou no metrô? R$1, declarou Serra. Serra defendeu sua proposta de fazer creches em estações de trem e metrô e enfatizou a ampliação de vagas. Quando assumi a prefeitura em 2005, havia 60 mil vagas. Hoje tem perto de 210 mil, ou seja, aumentou 3,5 vezes. É o maior crescimento da história, declarou José Serra, candidato a prefeito de São Paulo. O Russomano defende que ônibus convencionais e antigas lotações recebem pagamento igual. Após receber o apoio de uma cooperativa de ônibus na manhã de sexta-feira 31, o candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, prometeu que vai igualar o repasse de dinheiro aos permissionários, que é a antiga lotação, ao das empresas concessionárias de ônibus, caso seja eleito. De acordo com o candidato, dos R$3 pagos pelos passageiros, a prefeitura repassa R$2,3 para as empresas e R$1,3 para as cooperativas, que operam 40% do transporte público da cidade. Depois de discursar para dezenas de motoristas e operadores do consórcio Transcooper Fênix, na zona norte da capital, ele chamou de absurda a diferença de tratamento. Com certeza, vamos igualar o repasse. O sistema está errado, tem que pagar o que é justo. Se estão pagando R$3 e repassando R$1,3, onde está o resto do dinheiro? O candidato também criticou as condições de trabalho dos segundos motoristas dos cooperativados, que, segundo ele, não têm direitos trabalhistas. Ele chegou a sugerir que haja uma máfia por trás da administração do transporte público municipal comandada pelas grandes empresas de ônibus. Deve haver pressão dessas empresas, porque a empresa é tratada de um jeito e as cooperativas de outro. Alguém tem força nessa história, senão o tratamento seria igual. Russomano voltou a dizer que vai reformar os corredores de ônibus da cidade, de forma que as plataformas de embarque fiquem ao lado direito dos ônibus, mas não soube precisar o custo do projeto. Para a troca da frota de ônibus, defendida em diversas situações pelo candidato, ele disse que vai lançar mão de um financiamento internacional. Existe financiamento internacional para a gente fazer isso, a juros baixíssimos. O vice-presidente do consórcio, Paulo Roberto dos Santos, discursou em defesa da candidatura de Russomano e confirmou a insatisfação da categoria com relação à diferença de tratamento. Segundo ele, a Transcooper Fênix tem 2.500 cooperados e transporta cerca de 3 milhões de passageiros por dia, principalmente nas áreas periféricas da cidade.
São 14 horas mais 44 minutos em São Paulo. Este é a rede contínua nas eleições 2012 dentro do Contínuo Notícias. Procuradoria pede quebra de sigilo de empresa de Russomano. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu à Justiça a quebra de sigilo fiscal da empresa de Russomano, que tem como sócio majoritário o candidato do PRB, líder nas pesquisas de intenção de voto. Deputado por 4 mandatos seguidos, ele é alvo de investigação por suposto crime de peculato. O uso de cargo público para desvio de recursos ocorrido entre 97 e 2000. Russomano é acusado de usar a verba de gabinete da Câmara dos Deputados para pagar os salários de uma funcionária da NITE. Sandra de Jesus Nogueira foi nomeada assessora do gabinete do então parlamentar, mas o Ministério Público suspeita que, na prática, ela trabalhava para a empresa de Russomano, como informou o site Último Segundo. Em sua defesa, o candidato alega que Sandra trabalhava em seu escritório político em São Paulo. A medida é permitida aos deputados federais. Russomano diz que esse escritório funcionava no mesmo endereço da empresa e que, quando ela prestava serviços eventuais, a NITE era de maneira informal, sem prejuízo de suas funções como secretária parlamentar. O candidato ainda argumentou que a empresa ficou desativada por 2 anos, 98 e 99. E para encerrar aqui o Rede Contínua nas eleições de 2012, Chalita diz que tem saudade dos debates do passado. O candidato do PMDB a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, revelou ter saudades dos antigos debates com candidatos. Em conversa com jornalistas na sexta-feira, depois de apresentar suas propostas para a educação no município, o PMDBista acha os debates de hoje engessados. Os debates são bons porque as pessoas conhecem os candidatos, mas eu confesso que os debates ficaram muito engessados. Quando eu era criança, via os debates antigamente e gostava mais, porque as pessoas eram mais naturais, não eram produtos de marketing. Para Chalita, os candidatos eram mais livres para mostrar o que de fato eram. Hoje, avalia todos estão atentos ao direcionamento dado pelos marqueteiros das campanhas. Há ainda, na visão do candidato, o medo da polêmica e a possibilidade que ela dá ao candidato que se sentia atingido de responder por último, de acordo com as regras estabelecidas nos debates. Hoje está tudo muito ali. Você não pode fazer uma pergunta muito polêmica porque o outro candidato, vai ter a última palavra para quem você perguntou. Então ele é engessado. Mas mesmo engessado é bom, porque ajuda as pessoas a refletirem mais sobre o conteúdo. Na próxima segunda-feira, amanhã, os candidatos à Prefeitura de São Paulo participam do debate promovido pela Rede TV e na Folha de São Paulo. Amanhã, às 10h30 da noite, debate na Rede TV, promovido pela Rede TV e a Folha de São Paulo. Agora sim, para terminar o Rede Contínua nas eleições deste domingo, Serra vai encerrar sua carreira em São Paulo, afirma Kassab, para reforçar o discurso de que, se eleito, o candidato José Serra, do PSDB, não vai renunciar ao mandato para disputar outro cargo. O prefeito Gilberto Kassab, do PSD, afirmou a militantes que o tucano vai encerrar sua carreira no município. O recado do prefeito foi passado no discurso que fez em um evento de campanha no Butantã, zona oeste da capital paulista. Agora, no fim da sua vida pública, ele resolve encerrar sua carreira sendo prefeito de São Paulo. Ele podia querer ficar em casa, podia querer disputar a presidência da República de novo, ser governador, porque essa balela de que ele vai deixar, vocês sabem que é balela. É óbvio
assumiu que não vai deixar, declarou Kassab. A equipe do candidato atribui boa parte de sua rejeição à renúncia ao cargo de prefeito em 2006 para disputar o governo do estado. A campanha tucana reafirmou que ele ficará os 4 anos à frente da prefeitura e que o prosseguimento da carreira é assunto para ser discutido depois de janeiro de 2017. São 14 horas mais 50 minutos em São Paulo. Vamos terminando mais uma edição do Rede Contínua nas eleições 2012 dentro do Contínua Notícias. Entretenimento. O filme de Renato Aragão causa revolta. O humorista Renato Aragão, mais conhecido como Trapalhão Didi Mocó, causou polêmica com a divulgação do seu novo filme, O Segundo Filho de Deus, onde viverá um suposto Filho de Deus, que, segundo ele, irá terminar a missão que Jesus não foi capaz de realizar. Como Jesus veio à Terra e não conseguiu cumprir a sua missão porque os homens não deixaram, Deus resolve mandar um segundo filho. Aí sim, ele cumpre a missão, disse o Renato. Diversos internautas deixaram mensagens questionando o segmento religioso de Renato. Milhares de posts nas redes sociais têm pedido um boicote ao filme. Várias imagens de Renato foram acompanhadas de pedidos como "parem esse homem". São 14 horas mais 51 minutos em São Paulo. Você pode continuar mandando a sua mensagem no redecontinua.com. Vamos atualizar aqui as mensagens que vão chegando nessa edição do Contínua Notícias. Abraço para Jusileide, que diz: ufa, se a Najara não está, ótimo, Corinthians ganha e o São Paulo vai perder. Ela disse o nosso ouvinte, e pelo jeito também acha que a Najara é zica pro time do Corinthians. São 14 horas mais 52 minutos em São Paulo. Agora vamos falar de esportes. E no esporte, começando sempre com a crônica Um Dia, Alguma Saudade, texto do Roberto de Oliveira. O áudio é da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Ah, esses moços, velhos moços, destemidos cavaleiros de uma época, vocês seguem desafiando as dimensões do tempo, como se ele, tempo, fizesse parte dessa aura de luz que os acompanha e os diferencia. Qual será, afinal, o segredo que permite essa extensão maior do tempo de sua arte pelos gramados do mundo? Filosoficamente, o cronista poderia aceitar que vocês sublimaram o domínio da mente sobre o corpo e jogam ainda, como meninos, na festiva algazarra de um 6 vira e 12 acaba, ou até que o sol nos ilumine. Pode não ser tanto, mas a verdade aí está, agravada pelo fato de mostrar-se neste país onde a estrutura de vida deixa a desejar, além do calendário esportivo ser pouquíssimo favorável às necessidades orgânicas de um atleta. Vamos buscar exemplos, verificando que goleiros foram os que mais conseguiram suplantar em atividade a marca de aproximada ou superior aos 40 anos. Manga,
Zinusoff, Carrizo, Yashin, Raul Plasman. Afora isso, as exceções registram Stanley Matthews, Roger Millar, Di Stefano, Puskas, Jair da Rosa Pinto, Zizinho, Toninho Cerezo. Todavia, por que buscar motivos quando algo dentro de nós gritam, deixa pra lá? Pouco importa o como e os porquês. Importa isto sim, o marcante exemplo de suas carreiras como craques e como homens. Oxalá tivéssemos outros tantos como vocês, desfilando esse maravilhoso exemplo de vida, essa contagiante alegria para plateias de todos os campos, qual opulenta primavera, emoldurada de luz e cores dos momentos de um gol. Vai bater, trouxe pra direita, quem vem de trás, agora vai bater, volta pra escada de bater, vai, Pet, vai, Pet, camisa 10, vai o Flamengo, a bomba do jogador do Flamengo pro gol, o goleiro segurou, largou, chegou o Petkovic, na raça, meteu uma perna esquerda, quase em cima da linha, Petkovic, o Flamengo sai na frente. Petkovic no Flamengo com 38 anos. Fernando, 42 anos, atuando no Santo André. Túlio, o Maravilha, com 39 anos, atuando no Pará. Marcelinho, aos 37 anos, no Santo André. Heróis remanescentes de uma geração que gravou na retina do mundo o tom mais elevado de encantamento na coreografia desse espetáculo chamado futebol. Nomes que, como num conto de fadas, parecem haver descoberto o elixir da eterna juventude. E agora, revendo-os em jornadas de gala, a despeito do tempo, ficamos a nos perguntar por que outros grandes craques não puderam também usufruir a dádiva desse presente infinito. Astros ofuscados pelo tempo, ainda que perpetuados na constelação dos que fazem este um dia, um gol, uma saudade. E agora vamos para textos que rodam. Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. O texto de hoje fala da ajuda divina. Ela é muito importante, mas que tal você também se ajudar? O rio subia e subia, inundando as casas até o teto. A Defesa Civil, a Cruz Vermelha e o Exército tentavam resgatar a quantos podiam. Suba a lancha, senhor, dizem a uma pessoa que estava no alto de um teto com água na cintura. Não vai fazer falta não. Eu não necessito de ajuda humana, porque tenho muita fé, e por isso meu Deus vai me salvar. Rapaz, deixa de bobagem, suba a lancha rápido, que não temos muito tempo, porque há muito mais gente para ser resgatada. Não, eu sou um homem de muita fé, eu sou um fanático na fé, e Deus vai me resgatar. Os que estão na lancha veem um homem irredutível, e como há tantas outras pessoas para serem salvas, eles decidem ir embora. E a água continuou subindo, e a corrente ameaçando arrancar o religioso homem daquele teto e levá-lo. Ele se segura firme no teto com as unhas, e nisso se aproxima um helicóptero, e do alto estende-lhe uma escadinha. Suba, venha para cima, diz alguém com voz alta e nervosa. Não, eu não necessito de ajuda humana, porque tenho muita fé em Deus e Ele vai me salvar. E o helicóptero vai resgatar outros. A corrente acaba levando o homem rio abaixo, porém do alto de uma ponte eles jogam uma corda. E ele grita, eu não necessito de ajuda humana, eu sou um homem de fé, Deus vai me salvar.
Bom, o homem acabou se afogando. Ao chegar no céu, indignado, foi pedir uma explicação para Deus. Então eu fico gritando o seu nome, eu banco um idiota dizendo que o senhor iria me ajudar e nada. É esse o amor que o senhor tem pelos seus filhos? É assim que o senhor desampara aqueles que têm tanta fé em você? Deus olhou para ele, tranquilo, e apenas disse: escute bem, mal agradecido. Eu sei que você tem fé em mim, e por isso eu te mandei uma lancha, um helicóptero, uma corda, e você não quis nada. O que você pretendia? Que eu fosse te buscar pessoalmente? Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. Muito bem, Campeonato Brasileiro daqui a pouco às 4 da tarde, Corinthians e Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo, o jogo que a rede continua transmite, Bahia e São Paulo lá pro Play do Rio, Corinthians e Atlético para a rede. Aí às 4 também Sport e Santos, Internacional e Flamengo. Às 6h30 Botafogo e Coritiba, jogo que a rede continua transmite para a rede, Ponte Preta e Atlético de Goiás, Cruzeiro e Náutico. Prêmio 0, Vasco 2, Portuguesa 0. Os jogos de ontem no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso mesmo, Paletó, Campeonato Brasileiro. Isso, vamos terminando mais uma edição do Contínuo Notícias. Muito obrigado a todos pela audiência, a todos que participaram. A gente volta no próximo sábado. Sábado é 3h15 ou vai ser 3h30, Paletó? 3h30, sábado, 3h30 da tarde. A gente volta com mais uma edição do Contínuo Notícias. E aí, Campeonato Brasileiro para você, Corinthians e Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo. Tchau.